Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um Bem-vindos! episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre E para você Martins. que acabou de chegar no nosso canal Martins e Lessa, no programa Café com Propósito, estamos hoje no episódio 218 e o Glória a tema do episódio Deus! de hoje é transformando lágrimas em alegria, a restauração no propósito com Deus. E hoje nós vamos fazer uma meditação específica no Salmo 126, um dos mais belos salmos, assim, pelo menos na minha opinião, né? Para mim, Deus ministra muito ao meu coração. E nós estamos aqui para encorajar você a viver o teu propósito também com o Senhor, com Deus, à luz da Bíblia. Então vem com a gente, vamos meditar nesse salmo. Eu tenho certeza que Deus hoje ele tem um estudo específico, sabe? Para nos ajudar na nossa jornada. E hoje nós estamos aqui para isso, para a gente meditar, para trazer essas aplicações práticas e Amém! ajudar você, encorajar você a viver o teu propósito com o Senhor. Amém? Lembrando que a Amém! nossa Bíblia, né, amor, é na nova tradução da linguagem de hoje. Exatamente! Bíblia na tela, vamos iniciar a leitura. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Glória a Deus, gente. Eu amo esse salmo. Amém. Vamos pegar um pouquinho aqui do contexto do Salmo 126, né? O salmista aqui nesse texto, ele faz uma descrição da alegria que o povo que estava cativo. E aí, quando a gente lê esse salmo, a gente tenta contextualizar o cenário. E pela expressão do próprio salmo, a gente acredita que esse salmo provavelmente foi exatamente naquele período da Babilônia, né? Que o povo ele sai, estava cativo lá em Babilônia. E naquela época era impossível, sabe? Que você olhava para o povo de Israel, principalmente porque o povo tinha sofrido muitas consequências do pecado, o povo se voltou contra Deus, né? E se a gente for olhar, provavelmente Esdras, né? Esdras, o escriba, ele deu esse contexto, essa conotação nesse salmo. A gente acompanha a leitura e vê exatamente um cumprimento da profecia que tanto foi pelo profeta Isaías, como o profeta Jeremias, como as próprias lamentações de Jeremias, né? Que é o vislumbre da glória de Deus, da grandeza do nosso Deus. Porque naquela época ninguém acreditava que o Deus pudesse, aliás, que aquele povo, né? Que aquele povo pudesse mudar o seu cativeiro. Glória a E, Deus. inclusive, era uma época que, exceto os profetas, e eram poucos os profetas naquela época, tá, gente? As pessoas olhavam para o povo de Israel e elas não acreditavam que aquele povo pudesse se reerguer de novo, né? É aquela história, quando você vê assim um povo se acabando, ou qualquer pessoa que você conhece, tem situações que vêm sobre alguém que você diz assim, meu Deus, é impossível essa pessoa sair desse buraco que ela entrou, né? Já aconteceu isso na vida de vocês? Vocês já conhecem ou já viveram situações como essa? Então era humanamente impossível imaginar que Deus pudesse mudar a sorte daquele povo, que os muros de Jerusalém pudessem se reerguer novamente. E é exatamente esse ponto que me emociona profundamente nesse salmo, sabe? Amor, se você puder colocar o versículo primeiro na tradução antiga, esse salmo ele falava muito ao meu coração, o versículo primeiro. Amém? Olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como quem sonha. E como é lindo, né? Ver o Senhor fazer coisas na nossa vida. Você está numa situação tão terrível e de repente você vê o milagre acontecendo, que parece que você está num sonho, você está vivendo um sonho. E era exatamente daquela forma que o povo de Israel ele estava como quem sonha, né? Como os que sonham. E de fato, a gente precisa lembrar, minha gente, que nós servimos a um Deus que ele é um Deus real. E ele é um Deus único.
O nosso Deus, ele opera coisas grandes, ele opera coisas tão maravilhosas sobre nós, sobre a terra, né? E sim, o nosso Deus é o Deus que torna impossível possível. Glória a Deus. Ele torna o impossível possível, né? Ele coloca um sorriso novo nos nossos lábios, inclusive foi o que ele fez com o povo de Israel. Ele pôs um sorriso no povo que estava há tanto tempo sofrendo, tanto tempo angustiado, né? Inclusive, olha só o que o versículo 2 diz: louvado seja Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, né? Grandes coisas fez o Senhor ao povo. E o nosso Deus, ele faz. Quando a bênção vem, ela é tão grande, pode colocar na nova tradução da linguagem de hoje, era só o versículo 1, tá, amor? Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por este povo. O que era impossível aos olhos humanos, Deus trouxe a existência para o povo de Israel. Deus mudou o cativeiro. Deus trouxe de volta, né, a alegria. Aonde realmente era tristeza, lamento, prantos, Deus trouxe a alegria. E quando eu e você, nós lembramos que esse Deus, ele é um Deus que traz a existência, que torna possível o que era impossível, a gente também contempla um outro cenário. A gente vê as mesmas pessoas que olhavam para nós e diziam assim: é impossível ver a Dani fazer o que ela está fazendo agora. Eu nunca imaginei que a Daniele pudesse fazer isso. Eu nunca imaginei que o Alexandre, eu nunca imaginei que você que está aí do outro lado da câmera, né? É verdade, Dani, já disseram isso comigo. É sobre isso que o Senhor está falando. Os mesmos que disseram que era impossível que acontecesse na tua vida, Deus é o Deus que muda a nossa sorte, que torna o impossível possível, e essas mesmas pessoas vão abrir as suas bocas e vão dizer como o Senhor fez grandes coisas na vida da Daniele, como Deus fez realmente grandes coisas na vida do Alexandre, como Deus fez grandes coisas na sua vida que está aí. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que traz à existência aquilo que realmente não existe, sabe? E em diversos momentos da nossa vida, a gente vai chorar, a gente vai gemer, a gente vai ter tristeza, vai ter lamento, vai ter angústia, mas não se enganem porque a Bíblia, como a gente acabou de ler, o último versículo 6, a gente vai meditar ainda mais, tá? Eu tô só dando aqui um spoiler de algumas palavras que Deus colocou ao nosso coração hoje. Aqueles mesmos que semeiam em lágrimas, eles vão voltar com cânticos de alegria. Nós vamos voltar. Existe uma promessa do Senhor para mim e para a sua vida, né? Deus, ele é um Deus que restaura a sorte, sabe? Não importa o quão difícil está sendo agora, não importa se é impossível para você ou para a situação que você está. Pode ser que até você diga: não, eu não consigo acreditar nisso. É inacreditável, Dani, não consigo ver. Deus, ele gera milagres porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e esperamos nele. E o tema desse episódio, transformando lágrimas em alegria, eu creio que é o que hoje muitos de nós estamos precisando que o Senhor faça. E é só Deus mesmo para restaurar o nosso propósito. Porque existem momentos da jornada, e quando eu falo de propósito, eu falo de processo. O processo vai ter muitos momentos da vida que você vai achar que ele demora muito mais do que viver a si mesmo o propósito do Senhor. Mas o processo é necessário porque ele está forjando você, está nos forjando, está nos moldando. E nesse processo que é doloroso, vai ter lágrimas, a gente precisa crer e confiar que também vai ter alegria. Glória o Senhor vai restaurar a nossa vida, vai restaurar o propósito dele. E o primeiro ponto que eu quero trazer da palavra que a gente vai meditar hoje é confiar no poder restaurador de Deus. E quando a gente fala de confiança, gente, como que você confia em algo que você não está vendo? Você precisa ter esperança no seu coração. Você precisa verdadeiramente ter esperança no Senhor. E a esperança, ela vem quando você não vê saída, quando você não vê solução, sabe? Em meio às adversidades, em meio aos sofrimentos, sabe? A gente precisa manter a nossa esperança no Senhor. E quando eu falo de esperança, a gente precisa lembrar que Deus tem capacidades de transformar, sim, as nossas lágrimas em alegria. E um insight para esse tópico é que a restauração de Deus, ela vai além das nossas expectativas. E eu não sei quais são as tuas expectativas, mas eu quero que nesse momento você olhe para a alegria e você traga essa alegria para o teu coração. Você traga força,
Clama ao Senhor por força, clama ao Senhor. Senhor, me ajuda a superar as dificuldades dessa jornada. Me ajuda, Deus, a vencer os desafios do meu propósito. E uma dica prática para a gente fazer isso, como realmente uma prática diária na nossa vida, é praticar a gratidão diariamente. Eu sei que você está num momento difícil, eu sei que tem tantas coisas que você está esperando no Senhor e com esperança nele, mas celebra todos os motivos que você pode levantar a sua voz e agradecer ao Senhor. Das pequenas às grandes coisas que o Senhor já fez na sua vida. Eu falo que escrever, pelo menos eu gosto muito de escrever, né? Cria um diário da gratidão. Se você não é de escrever num papel, cria um bloquinho de notas no teu computador, diariamente vai listando por que você é grato. Faz um compromisso diário de pelo menos 5 coisas e salva esse bloco de notas. E todos os dias alimenta esse bloco, alimenta o teu caderno. Quando você se sentir mal, quando você olhar que, Senhor, eu preciso de um milagre, vai, consulta esse bloco e seja edificado por ele. Porque quando você começa a ler cada motivo de gratidão daquele dia que você passou lá com o Senhor, vai renovar as tuas forças. Isso é um combustível para o momento que você achar que a sua reserva está acabando. O Senhor vai te encher novamente, sabe? Praticar a gratidão diariamente vai me lembrar e vai te lembrar que Deus, ele transformou tantas situações que aos nossos olhos naquele cenário era impossível, mas Deus torna possível, derrama das bênçãos dele. A gente precisa ter esse meio que diário de bordo diário para a gente sempre lembrar que o mesmo Deus que operou lá no mês tal, tá operando agora, no ano tal, tá operando agora, porque ele não muda, ele não mudou. O mesmo Deus que agia com Isaac, com Abraão, com Jacó, com Moisés e com tantos homens de Deus da Bíblia, ele é o mesmo que age hoje na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Vamos para o tópico 2. Perseverar na fé e na oração. Eu acredito que quando a gente fala de transformar, sim, a gente está falando de um tópico específico agora, porque quando a gente fala de tristeza, de lágrimas, de choro, e a gente fala de uma transformação que vai acontecer de um cenário onde eu estava em lágrimas e agora eu estou em alegria, eu preciso sim lembrar que eu preciso perseverar na fé e na oração. E eu acredito que um grande ponto que a gente precisa meditar agora é a resiliência, sabe, gente? A resiliência é um caráter que eu acredito que ao longo da vida Deus ele vai desenvolvendo na nossa vida. E o que é essa resiliência? É entender que você vai passar por momentos difíceis e até você vai, muitas das vezes, cair no sentido de que a luta foi tão grande que você não conseguiu resistir. E eu não estou dizendo que Deus não é o Deus que muda a nossa sorte, que nos dá a graça para suportar. Mas quantas vezes eu, Daniele, eu tropecei. E eu não tô falando tropeçar em pecado, tá? Eu não tô falando de tropeço de coisas que não são de Deus. Eu tô falando da jornada e do propósito que Deus tem na nossa vida e de todo o processo que a gente vai vivenciar ao longo dessa jornada. Vai ter momentos que a luta vai ser tão grande que você vai se achar sem força. E você vai chegar a parar e vai dizer, Deus, eu tô cansado. Deus, eu tô cansada, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. E mesmo quando você estiver nesses dias, a resiliência, que é o que o Senhor tem desenvolvido na vida de cada um de nós, ela vai fazer com que eu e você, mesmo diante daqueles momentos difíceis, a gente se erga novamente, a gente se posicione, a gente receba a restauração do Senhor e a gente não desista, mas a gente permaneça perseverando na fé e na oração. E como que eu vou desenvolvendo essa característica na minha jornada do propósito? Quando eu me mantenho firme na minha oração, quando eu me mantenho firme na fé, mesmo diante das circunstâncias que são desafiadoras, mesmo diante de todos os males que vêm ao meu redor, porque eu sei que o inimigo ele trama o tempo todo contra a minha vida, contra a sua vida, mas maior é o Senhor na nossa vida. Isso vai fazer com que eu e você a gente se aproxime ainda mais do propósito do Senhor na nossa vida. E se eu pudesse trazer um insight para esse tópico, é a oração. Gente, a oração ela é uma ferramenta poderosa no Senhor.
para fortalecer a nossa conexão com Deus. E é incrível que a oração, ela faz com que eu e você, verdadeiramente, a gente se torne mais resistente e a gente consegue enfrentar essas dificuldades, mas com confiança e com esperança que o nosso Deus, ele age ao nosso favor. Amém? E uma dica prática para a gente realmente trazer essa perseverança na fé e a oração de uma forma real e diária na nossa vida é estabelecer um tempo. E esse tempo, eu e você, ele precisa acontecer de uma forma regular, sabe? Você tem 24 horas do seu dia. O que você faz nas suas 24 horas? Como você hoje tem organizado o seu tempo? Qual é o momento que você tira do teu dia para orar, para meditar na palavra, para buscar orientação, para buscar auxílio no Senhor, conforto no Senhor? E essa prática, ela precisa ser verdadeiramente diária. Não é só vir aqui assistir o programa Café com Propósito. Não, gente, você precisa também ter um momento único com o Senhor. Só você e Deus, amém? Glória a Deus. Amém. E para encerrar a palavra de hoje, o último tópico que eu quero meditar agora é o tópico 3, né, que eu coloquei aqui, compartilhar as nossas experiências de restauração. Quando a gente fala de um Deus que transforma as lágrimas em alegria, a gente vê alguém que está em uma jornada, que é a jornada do propósito, mas está alcançando restauração no Senhor. Porque o mesmo Deus que permitiu a lágrima, ele traz agora a alegria para os nossos corações. E como que eu vivo isso, né? Como que eu experimento isso, essa porção do Senhor, quando eu compartilho as minhas experiências da restauração. Então eu quero hoje convidar você a compartilhar as tuas experiências da restauração. E aí a gente, quando fala desse tipo de compartilhamento aqui, a gente fala de testemunho. Sim, quantas vezes nós estamos sendo edificados quando a gente escuta o testemunho de alguém? Eu sempre falo que o testemunho, ele é edificador. Ele edifica de tamanha forma, gente, que vocês não fazem ideia. E aí eu quero convidar você a compartilhar os teus testemunhos de como Deus, ele transformou as tuas lágrimas em alegria, porque isso vai inspirar outras pessoas, vai encorajar outras pessoas a se aproximarem ainda mais do seu propósito. Eu não sei quais são os teus motivos de pedido de oração hoje, mas eu sei que existem muitos motivos de agradecimento. E esses motivos de agradecimento foram os feitos do Senhor na sua vida, e esses testemunhos, eles precisam ser proclamados para que vidas sejam alcançadas através dessa transformação que o Senhor gerou na tua jornada do propósito, tá? E falando ainda sobre isso, eu quero trazer um insight aqui, sabe? O nosso testemunho, ele tem um poder de impactar vidas, sabe? E não só isso, mas o nosso testemunho, ele mostra o Deus grande que a gente serve. Um Deus de amor, um Deus que age ao nosso favor, que trabalha verdadeiramente por aqueles que nele esperam. E como que eu e você, a gente pratica isso, né? Qual é a dica prática desse tópico? Compartilhar as tuas histórias de restauração e superação com os teus amigos, com os teus familiares, com o grupo de estudos que você faz parte, mostrando tudo que o Senhor fez e o poder transformador desse Deus que já fez e já faz e fará ainda mais na sua vida. Amém? Inclusive, amor, até as pequenas coisas, né? Sim, a gente precisa celebrar até também. As pequenas vitórias que você conquista, né? Esses pequenos testemunhos para pessoas são enormes. Então, você com aquele pequeno testemunho, você edifica a vida dela também. Verdade, gente. Eu sempre falo, sabe? Não tem esse negócio, meu testemunho é pequeno. Não existe isso. Não existe isso. Às vezes você acha que é pequeno para você, mas para alguém que tá ali do outro lado, é tudo que aquela pessoa estava precisando para uma resposta de uma mudança de chave na mentalidade dela, sabe? Porque às vezes o que a gente considera pequeno pra gente, pro outro é tão grande. A gente não deve usar esse tipo de termômetro, sabe? Essas balanças. É uma balança de consciência. O que você considera pequeno e o que você considera grande. É diferente essa perspectiva para outra pessoa. É por isso que nós precisamos contar as bênçãos do Senhor. Conta as bênçãos. Declara essas bênçãos. Porque vai ter edificação, vidas serão edificadas. Amém? Amém. E vamos trazer uma analogia, né? Eu quero dizer para vocês que esse salmo, um dos versículos mais fortes que Deus sempre ministra no meu coração é o versículo 6, sabe? Eu ia pedir pro amor colocar na tradução antiga, amém? Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando. Voltará sem dúvida, mas é sem dúvida mesmo, com alegria, trazendo consigo seus molhos.
Glória a E Deus. isso é uma verdade. Eu não sei quais são as sementes que você tem plantado. E talvez esteja sendo sementes que estão sendo plantadas em tantas lágrimas. É choro, mas é choro mesmo. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que permite que você plante em lágrimas é o Deus que traz para você alegria e traz recompensa na colheita. E eu declaro no Aleluia, nome de Pai. Jesus que você vai trazer consigo seus Em molhos, mas nome de com Jesus. alegria, para a glória de Deus. Amém? Pode colocar na tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Eu sou da época que não tinha muito. Eu lembro que eu vim ganhar uma Bíblia da nova tradução da linguagem de hoje, já acho que com 5 anos que eu estava caminhando com Jesus, se eu não estiver enganada, tá, minha gente? Então, assim, eu comecei na fé lendo a Almeida e o meu professor, meu pai na fé, ele colocava como atividade diária, gente, decorar versículo, viu? A gente tinha que decorar os versículos da palavra de Deus. E eu espero que isso te encoraje de alguma maneira. Eu tô contando aqui o testemunho, porque eu fui edificada nessa bênção aqui. E, bom, a analogia que eu quero trazer hoje desse salmo tão lindo, tão forte, tão inspirador, um Deus que restaura, restaura e restaura verdadeiramente. Aquele povo que estava perdido, estava exilado, estava ali e nunca imaginou que pudesse voltar a sonhar, nunca imaginou que pudesse voltar, sabe? Deus ele traz a existência, ele mostra que ele é Deus, ao ponto das outras nações olharem e verem, olha o que Deus fez com aquele povo. Nossa, grandes coisas Deus tem feito e assim vai ser conosco. Deus ele Glória a vai fazer Deus. assim também, ele vai permitir, gente, que olha, as pessoas olhem para mim, para você e elas digam, Deus está fazendo grandes coisas na vida dela. Deus está fazendo grandes coisas na vida dele. E é por fé. Você toma posse aí, a gente está tomando posse aqui também, Aleluia, glória a para a glória Deus. de Deus. E uma analogia que eu quero trazer hoje é para esse salmo a analogia da metamorfose da borboleta. E é forte, sabe? A gente pode comparar, sim, o Salmo 126 no nosso propósito com Deus a exatamente uma metamorfose de uma borboleta. Porque, assim como a borboleta, ela passa por estágios de desenvolvimento, né? Até ela se tornar borboleta, ela vai ali um ovinho lá no casulo, finalmente aquela borboleta, ela vai para a fase adulta. A nossa jornada espiritual, ela também passa muitas das vezes por fases distintas, né? Algumas das quais vai envolver lágrimas, vai envolver dificuldades, vai ter as provações, vai ter as lutas, vai ter momento que você acha que você tá sozinho no lugar e que ninguém tá te vendo. E quanto mais Deus ele vai trazendo, né, esse processo, a gente vai sentindo que, meu Deus, tá ficando mais pesado ainda. O Senhor tá apertando mais ainda, né? Assim a borboleta lá no casulo. E de repente, nessa analogia, nós, cristãos, nós somos como aquela lavinha lá da borboleta, que estava lá enfrentando os seus desafios, as suas dificuldades, mas aquela borboleta ela não deixa de crescer. Ela cresce ao longo do tempo, sabe? E o processo de transformação das lágrimas em alegria, ela é semelhante ao momento em que a borboleta ela emerge do casulo após o período que ela aparentemente está lá em reclusão. E é um momento tão difícil, tão desafiador para ela, né? Louvado seja Deus. E quando a gente fala ainda dessa analogia, nessa metamorfose da borboleta, eu e você, nós precisamos nos lembrar da importância de confiar no propósito e no plano do Senhor na nossa vida, porque mesmo quando enfrentamos as provações e os momentos de tristeza, imagina só, o tempo que essa borboleta tá ali, naquele casulo, sofrendo, vem chuva, e vem vento, e vem sol, e vem as ameaças, fora o processo todo. O quão doloroso é esse processo para ela. Existem momentos difíceis, é um cenário difícil, mas ela sabe por que ela está ali. E ninguém pode chegar para tentar tirar ela dali, porque esse processo ele é necessário. Assim, eu e você vamos enfrentar na nossa vida e ao longo da nossa jornada, a gente vai ter esses momentos de provação, a gente vai ter momentos de dificuldades, vai ter momentos de tristeza, mas assim como a borboleta, ela eventualmente aqui, gente, ela vai se libertar do seu casulo e ela vai alcançar voo. Eu e você, nós podemos experimentar a alegria e a felicidade na nossa jornada do propósito. Sim,
Quando eu e você, nós entregamos esse processo de transformação e confiamos ao Senhor que Ele que tem lidado conosco, que Ele que tem nos elevado a um nível mais alto, a um nível de crescimento espiritual. E assim eu e você, nós encontramos, gente, o nosso propósito no Senhor, nós temos clareza da jornada e nós desfrutaremos voos lindos e extraordinários na presença do nosso Deus, amém? E você pode dar um glória a Deus, um glória a Deus por essa palavra. Os efeitos especiais, né? Marido hoje colocou até um efeito especial, minha Glória gente. Se a Deus. você tá assistindo visualmente, você tá vendo, mas se você tá em uma plataforma que é em áudio, eu tenho certeza que ao contar um pouco dessa história rápida, trouxe também uma edificação para a sua vida, porque quando a gente fala da metamorfose da borboleta, é impossível a gente não lembrar, né, do processo de ver ela naquele casulo, entrando ali, e é um tempo que é tão doloroso, e é um processo que realmente ela está sendo forjada, mas depois a recompensa é linda, porque ela alcança suas asas, ela se torna tão linda, e ela alcança voos que antes era impossível para ela. E assim é o nosso propósito com o Senhor, é a nossa jornada com o Senhor. Ela tá com a gente. O nosso Deus, ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Nós precisamos olhar para a nossa jornada do propósito e verdadeiramente crer. Crer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Amém? Então vamos orar agora em nome de Jesus. Eu sou grata ao Senhor por essa meditação, por essa palavra. Que o Senhor edifique você aí onde você está também e que juntos possamos crescer a cada dia na nossa jornada do propósito com o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar, amor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, Deus, por estarmos Obrigada, aqui Deus. em mais um episódio do Café com Propósito, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Pai, por esse programa, por esse canal. Muito obrigado por essa oportunidade. Nesse momento, Deus, elevamos a voz a Ti, Deus, te pedindo, Pai, a Tua força, a Tua graça, a Tua sabedoria, assim para nós também, como para as pessoas que nos assistem, Pai. Visita cada uma delas, que o Senhor possa fazer o Teu milagre na vida de cada uma, que elas possam, Pai, saber que o processo é necessário, assim como a borboleta passa pelo processo da metamorfose dela, lá dentro do casulo, evoluindo até ela sair e voar. Nós, como seres humanos, também passamos por esses processos. Aleluia, Nós costumamos Deus. dizer que para viver o propósito a gente tem que suportar o processo. Então, que o Senhor dê força, Pai, para cada um de nós, cada uma pessoa que nos assiste, para suportar o processo. Em nome que de eles Jesus. possam, Pai, confiar em Ti, que eles possam, Pai, caminhar contigo e que eles possam saber que o deserto não é para sempre. É verdade, E que no Deus. final eles vão ver a glória do Senhor na vida Em nome deles. de Jesus, ó Que Pai. eles possam confiar em Ti, Pai, dar sabedoria, Em nome de Jesus. derrama da Tua unção, da Tua graça, repreende todo o mal, Deus. Abençoa as famílias, os casamentos, abençoa, Pai, os pais, os filhos, abençoa o financeiro de cada um, o emocional, a saúde. Que o Senhor possa, Pai, fazer o Teu milagre por completo Em na vida nome de cada de um. Jesus. E que eles possam testemunhar, Pai, as vitórias e que eles possam também ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, fica conosco. Perdoa-nos, E que ó amanhã Deus. nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome assim, de Deus, Jesus. eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu amém aonde você está, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra ela foi inspiradora e eu quero convidar você a compartilhar pelo menos aí com uns 30 amigos, né? Vai lá, cria a tua lista de amigos, listazinha de transmissão, compartilha o link, edifica a vida de outras pessoas com essa palavra. Eu tenho certeza que assim como Deus ministrou tantas coisas no teu coração, existem pessoas que nesse momento precisam ser transformadas, precisam viver esse processo de transformação de lágrimas em alegria, precisam que o seu propósito
seja restaurado no Glória a Senhor. Deus. E você está aqui para edificar também a vida dessas pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações. Exatamente. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Glória a Deus. Estamos na nossa jornada do propósito, inclusive o livro que nós estamos lendo é o livro de Salmos da Bíblia. Ó, tá aparecendo agora para você. Se você clicar aqui, você vai direto para a playlist dos Salmos, desde o capítulo 1. E aí você tira um dia aí, vários dias, né? Você maratona e vem com a gente na nossa jornada do propósito. Que Deus te abençoe. Amém. E até amanhã. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.